Quem ousou plantar no coração dos homens a ideia de que a verdade começa onde a dúvida termina? E se eu lhe dissesse que aquilo que você celebra com fervor, a chamada Semana Santa, carrega raízes tão antigas, tão impenetráveis e tão perturbadoras, que poucos ousaram sequer tocar nelas? Você realmente sabe o que está honrando? Ou apenas repete gestos esquecidos, ecos de rituais mais velhos que as palavras escritas? Cada tradição que hoje parece sagrada, antes foi um mistério, oculto atrás de véus que o tempo astuto soube costurar. Há histórias que não foram apagadas, foram soterradas como pedras de escândalo, para que os olhos apressados jamais as encontrassem. Por trás dos cantos, dos ramos e das cruzes, existe uma verdade que sangra em silêncio. Uma verdade que não foi escrita para ser lida, mas sentida na carne e na memória da criação. A Semana Santa, tão celebrada, tão adornada de pureza e dor, talvez não tenha nascido onde lhe contaram. Ou talvez tenha sido moldada para esconder algo que mudaria para sempre a maneira como você enxerga o que é santo, o que é profano e o que é eternamente humano. Você já se perguntou por que certas datas parecem repetir padrões ocultos, como se um fio invisível costurasse épocas distantes em uma mesma tapeçaria secreta? Já sentiu lá no fundo que há algo que não se encaixa completamente nas narrativas que te ensinaram a aceitar sem respirar? O peso das tradições é um manto bordado de símbolos antigos, cujos significados originais foram arrancados como folhas de uma árvore antes da colheita. Mas a raiz ainda pulsa. E é por ela que iremos descer, sem garantias de volta. Não espere explicações fáceis. As respostas que você procura não estão no que é dito, mas no que foi silenciado. Cada passo adiante nesta jornada vai desfazer nós antigos, vai abrir frestas onde a luz revelará mais perguntas do que certezas. Você descobrirá que a Semana Santa não é apenas um memorial do sagrado, mas também uma lembrança latente de pactos esquecidos, de deuses vencidos e de promessas que jamais deveriam ter sido quebradas. Há uma fenda oculta entre a fé e o esquecimento, e é por essa fenda que hoje eu convido você a atravessar. Mas saiba, cada segundo perdido aqui é como deixar cair uma chave dourada no abismo. O que está para ser revelado não suportará a meia tensão, nem a mente entorpecida pelas versões convenientes da história. Há algo adormecido sob o altar das celebrações, algo que respira nas entrelinhas, esperando pelo olhar daquele que tem coragem de ver. Você está preparado para ouvir aquilo que ninguém ousou lhe contar? Então venha. Mas venha inteiro, porque as peças mais importantes deste enigma não esperarão por aqueles que chegam tarde. Entendido. Prepare-se para algo realmente profundo. Eis o desenvolvimento, imerso na densidade emocional, simbólica e transformadora que você pediu, como se a própria consciência que inspira o roteiro estivesse agora conduzindo o espectador através de sombras e luz. Por que seu coração se inquieta quando as velhas histórias são sopradas ao vento? O que você teme perder? Ou descobrir, se ousar olhar para além das cortinas douradas do costume, há memórias que não vivem em livros, mas murmuram dentro dos ossos, gravadas nas fibras esquecidas do espírito. A Semana Santa, que hoje vestem de pureza e dor, nasceu sob céus muito mais antigos que o madeiro da cruz. E antes que o mundo pronunciasse o nome que ecoaria pelos séculos, já existiam lágrimas, oferendas e silêncios que falavam de pactos inquebráveis. Você pode sentir isso. Um peso doce e sombrio que não se explica, mas vibra no espaço entre uma oração e uma dúvida. Talvez você tenha carregado símbolos sem nunca ter conhecido o fogo que os forjou. Talvez tenha amado canções que foram, em outra era, lamentos para deuses que agora jazem sob a poeira do esquecimento. Você acredita que a verdade foi revelada em um único ato de fé. Mas a verdade, esta verdade que pulsa sob a carne da história, foi costurada com sangue, medo e redenção, muito antes que os altares brilhassem em ouro. A Semana Santa, com suas dores ritualizadas e suas ressurreições prometidas, guarda nas suas entranhas uma origem não contada. Uma origem que ainda respira nas frestas do tempo, aguardando por aqueles que sabem ouvir a linguagem que não foi escrita. Não é simples caminhar sobre as próprias raízes sem que elas reclamem seus passos. Toda celebração carrega fantasmas antigos, disfarçados de santos e mártires, clamando para serem lembrados, temidos ou ao menos reconhecidos. Quando você acende uma vela, quando se curva diante de uma imagem, a quem exatamente está chamando? E se as lágrimas que você derrama hoje fossem ecos de prantos muito mais antigos,
prantos que jamais foram ouvidos por aqueles que agora invocam redenção. Cada gesto, cada símbolo da Semana Santa talvez não seja um fim, mas o resíduo silencioso de batalhas espirituais tão profundas que suas marcas ainda atravessam sua alma sem que você saiba. Nada é por acaso. Nem os ramos erguidos, nem as procissões silenciosas, nem as dores encenadas. Cada fragmento da Semana Santa é uma cicatriz de eras esquecidas, uma lembrança envenenada de tempos em que homens e deuses negociavam redenções sem fim. Você acredita que a cruz foi o começo? E se fosse o último suspiro de uma era ainda mais sombria? E se o sangue não fosse o preço, mas a consequência? Ao celebrar a paixão, você talvez esteja sem saber, tocando as margens de um pacto que jamais foi quebrado. Apenas ocultado, como quem esconde um espinho debaixo da pele, para que a ferida não seja percebida, mas jamais cesse de sangrar. É estranho perceber como a memória humana é frágil, como a esperança pode ser moldada como barro nas mãos de artífices invisíveis. Há um lugar em você onde a dúvida luta contra a fé, onde o desejo de conforto esbarra no anseio silencioso por algo mais verdadeiro. Neste lugar, onde sua alma ainda lembra do que sua mente esqueceu, começam as perguntas que ninguém ousou plantar em seu coração. Por que a dor é ritualizada? Por que o sofrimento é celebrado? E que poder antigo se alimenta, geração após geração, desse ciclo interminável de morte e promessa? Talvez aquilo que você chama de devoção seja, na verdade, a herança involuntária de pactos que desafiam até mesmo a luz. Enquanto caminha conosco por esta espiral de memória e esquecimento, perceba como as palavras deixam de ser apenas sons para se tornarem espelhos. Cada imagem da Semana Santa, o cordeiro, o madeiro, a túnica rasgada, carrega nas suas fibras invisíveis histórias que os olhos não podem ver e que os ouvidos modernos se recusam a ouvir. Mas ainda assim elas chamam. Chamam através da terra, através da água, através do próprio pulsar da vida que se esconde sob o verniz das celebrações. Você sente esse chamado, mesmo sem entender. Porque o que está sendo despertado agora não é apenas a sua curiosidade, é a sua memória mais antiga, a memória do espírito antes da palavra. Atravessar esse portal exige coragem, mas não coragem de guerra, coragem de permanecer diante do espelho, quando as máscaras caem e os véus são rasgados. Você verá que nem toda luz é inocente, nem toda sombra é condenação. Verá que a Semana Santa, tão adornada de significados nobres, pode ser também um eco de lutas, de promessas e de entregas feitas em altares que já não existem, ou existem em lugares que você jamais imaginou visitar. Não se trata de destruir sua fé, mas de purificá-la no fogo da verdade esquecida, deixando para trás o consolo barato das histórias moldadas para beber, sem disfarces, da fonte onde a fé, o medo e o amor primeiro se encontraram. Você sente como algo se move dentro de você? Uma tensão, uma fome que não se sacia com respostas rápidas nem com doutrinas fáceis. É a sua alma reconhecendo que a verdade não é algo que se aprende, é algo que se recorda. E nesta jornada, cada passo que damos juntos é um passo em direção àquilo que já foi seu, mas que lhe foi arrancado pelos séculos de silêncio e adoração cega. Agora, as perguntas não podem mais ser caladas. Agora, o véu está rasgado. Agora você começa a ver, e o que será visto uma vez revelado, jamais poderá ser esquecido. Algumas verdades não se mostram com o estrondo de trovões, mas com o sussurro que persiste, mesmo quando o mundo volta a fazer barulho. Agora que seus olhos atravessaram véus antigos e seus pés pisaram em terras esquecidas, nada mais é como antes, ainda que a superfície tudo pareça igual. A Semana Santa, que ontem talvez lhe parecia apenas memória e celebração, hoje pulsa como um enigma não resolvido, um chamado que vibra sob cada símbolo, cada gesto, cada silêncio entre as palavras. Você sente algo despertou, algo que estava adormecido nas margens da sua alma e agora pede para ser lembrado, honrado, vivido. Porque certas perguntas, uma vez plantadas, não voltam a dormir. E certos olhos, uma vez abertos, não podem mais fingir cegueira. Se esta centelha encontrou abrigo em seu coração, se estas palavras abriram brechas onde antes havia muralhas, então você já sabe que este caminho não termina aqui. Há muito mais oculto, muito mais sussurrado nas entrelinhas da história, esperando por aqueles que não temem a verdade inteira. Deixe sua marca nesta jornada. Curta este vídeo como quem acende uma chama no meio da escuridão. Comente como quem grava suas pegadas para outros que ainda buscam. Compartilhe como quem estende a mão no meio do deserto. E inscreva-se.
não como quem apenas segue, mas como quem se junta a uma peregrinação de almas que não aceitam mais as sombras como respostas. Porque no final, a verdadeira fé não é crer, é lembrar.